Capítulo 119 Portadora de más notícias. Uma sensação indescritivelmente arrepiante explodiu dentro do meu núcleo de mana quando eu ativei o Helmeart. Geada líquida correu por minhas veias, desesperadamente procurando uma saída do meu corpo. Eu assisti às runas douradas começarem a se formar em meus braços, brilhando calorosamente contra a minha pele gelada, e minha visão começou a cromatizar. Eu só consegui vislumbrar como eram suas runas antes, mas é realmente fascinante. Miri murmurou para si mesma enquanto me estudava, permanecendo sentado e imóvel enquanto minha cuidadora continuava a inspecionar as gravuras do meu corpo. Não pude deixar de me encantar com o que eu estava experimentando. Foi a primeira vez que dei um passo atrás para estudar as mudanças da minha percepção. Enquanto usava o Helmeart, assistir às diferentes partículas se moverem como se cada uma contivesse intelecto e um objetivo em mente me fez perceber por que a magia era mais precisa descrita como manipulação de mana neste mundo. Testando um palpite que eu tinha em mente, desejei que uma pequena brasa aparecesse na ponta do meu dedo. Com certeza, as partículas vermelhas ao meu redor começaram a reagir quando conjurei o fogo. Mesmo que eu tivesse usado a mana refinada do meu núcleo, houve uma resposta das partículas ao redor do meu dedo. Eu fiz isso usando feitiços de diferentes elementos para ver a resposta das partículas, mas não importava o que eu fizesse, apenas as manchas roxas permaneciam inalteradas. Está se divertindo? Não está. A Azura ainda estava em sua forma de Helmeart. Também, enquanto o meu redor era principalmente um tom de cinza, os olhos da Azura brilhavam em um roxo suave, enquanto as bordas de seus lábios se curvavam para cima em diversão. Como é que eu nunca percebia isso? Eu perguntei, mais para mim do que para ela. É compreensível que você suponha que essa forma seja apenas um power-up do que um meio de observar e estudar o que normalmente não pode ser percebido. Soltando meu braço que estava examinando, Miri deu alguns passos para trás. Não sei exatamente por quanto tempo você pode ficar nessa forma agora que você chegou ao estágio em que pode sentir o éter, mas há algumas coisas que eu quero que você veja antes de liberar Helmeart. A Azura levantou uma mão na frente dela para eu ver. Seus olhos se estreitaram em concentração. De repente, as partículas roxas ao nosso redor que tinham se recusado a obedecer à minha vontade lentamente começaram a deslizar em direção a Miri. Os movimentos de cada pequeno brilho roxo parecem se diferenciar um do outro. Em vez de manipular a mana, parecia mais que a Azura estava pastoreando uma legião de minúsculos vagalumes na mão. Como mencionei anteriormente, o éter se comporta fundamentalmente diferente da mana. Você encontrará apenas o fracasso se tentar manipular o éter como você manipula a mana. Permita-me reiterar meu argumento com a analogia do copo d'água, uma vez que funcionou tão bem para nós até agora. Você pode beber, gargarejar e cuspir água enquanto você souber como, mas você seria um tolo se tentasse a mesma coisa com o copo. O éter está presente em toda nossa volta, ainda assim, é a própria fronteira que nos confina aos limites que você e eu possuímos. Ela explicava enquanto as partículas do éter começaram a flutuar ao redor da mão que ela segurava até ficar completamente envolvida. Vivum, a influência sobre todos os componentes vivos. Este é o poder que eu tinha usado para reconstruir suas pernas quebradas. A névoa prateada que Miri havia atirado para mim em demonstração parecia uma nuvem roxa em torno de sua mão enquanto eu estava no Helmeart. No entanto, quando ela liberou sua influência sobre o éter, as minúsculas partículas se dispersaram de volta ao seu espaço original. Viu o éter se reunindo em sua mão, mas como isso se transforma em Vivum? Como isso curou minhas pernas? 1 milhão e mais perguntas correram pela minha cabeça. Por um lado, ser capaz de testemunhar e perceber esse espetáculo foi realmente uma boa sorte, mas ver isso me encheu de frustração com a minha falta de compreensão. Depois de descobrir que minha afinidade estava em relação ao ramo da vida, estudei o Vivum por séculos. No entanto, mesmo assim, não tenho confiança que eu seria capaz de explicar o que você realmente deseja saber, ela confessou solenemente. O que posso explicar com certeza é limitado. Eu quero aprender. Eu a encarei, decidido a entender o que fosse possível. Enquanto seus olhos permaneciam solenes, um leve sorriso se formou. Muito bem. A primeira coisa que você precisa saber é que, diferentemente da mana, você não pode absorver o éter. Você está apenas mudando sua presença e influência para a realidade. Isso significa que um núcleo não é necessário para poder influenciar o éter. O núcleo de um indivíduo é o que conecta o corpo ao reino físico, portanto, enquanto o éter não é diretamente manipulado da mesma maneira que a mana, o núcleo de mana é crucial, ela respondeu. Embora as palavras de Miri fossem bastante simples, elas refletiam uma profunda sabedoria que não podia ser comparada a
minha. Você perceberá o seu caminho quando chegar a hora, mas como você ainda está nos estágios iniciais do seu cultivo, é melhor não sobrecarregar você com um conhecimento desnecessário. Por enquanto, ela continuou sorrindo gentilmente para mim. Por enquanto, apenas saiba que depois de uma certa extensão, seu cultivo deixará de depender da capacidade de refinar a mana, mas dependerá de obter conhecimentos que não podem ser transmitidos. Eu ponderei sobre suas palavras enigmáticas. Meu cérebro estava coçando de perguntas, mas eu sabia que agora não era hora de perguntar. Ela assentiu com satisfação enquanto eu esperava que ela continuasse. Não tenho certeza se isso é mera coincidência ou destino, mas há uma razão pela qual você pode limitado como é, utilizar o éter. Você consegue adivinhar o que é? Eu pensei que era por causa da vontade de Sylvia. Eu respondi. É em parte por causa da vontade de Sylvia que você é capaz de suportar o fardo do éter, mas não o motivo pelo qual é capaz de manipulá-lo. Havia apenas uma outra resposta que me veio à mente. É porque eu sou capaz de manipular todos os 4 elementos. Precisamente, Miri elogiou. É através da capacidade de obter informações sobre todos os 4 elementos fundamentais que conseguimos dar uma olhada além da água e perceber o copo de vidro em que estamos presos. Isso não significa que os dragões são muito mais fortes que as outras raças. Comentei. Balançando a cabeça, a Azura esclareceu. Certamente temos uma vantagem sobre as outras raças. Nós, dragões, temos a capacidade de controlar o éter, mas até que ponto? Até os dragões mais poderosos só conseguem arranhar a superfície sem limites do que o éter pode fazer. No entanto, as outras raças têm uma visão muito mais profunda do elemento ao qual estão predispostos em comparação aos dragões. Eu não tinha certeza de quanto tempo estávamos conversando, mas comecei a sentir minha força me deixando por usar o Helmeart. Percebendo minha expressão tensa, Miri expressou que não havia problema em me retirar daquela forma. A cor começou a permear de volta ao mundo quando liberei o Helmeart, e como sempre, as runas foram as últimas a desaparecer. Então, Miri, você descobriu qual a capacidade do éter mais adequada a mim? Eu perguntei, deixando escapar um suspiro aliviado. Sim, mas antes que você fique muito animado, permita-me avisá-lo de que nem eu posso prever se você será capaz ou não de controlar conscientemente o éter como nós podemos. Mesmo que você possua a capacidade de manipular todos os 4 elementos e tenha ganhado tanto a vontade de um dragão, quanto um Helmeart Physique, você ainda é um humano. Enquanto sua mensagem era dura, suas palavras não apresentavam pretensão ou condescendência. Entendo, eu murmurei. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava decepcionado. Em um mundo não apenas humano, mas de outras raças, mais poderosas, que coexistiam, eu estava começando a ver esse teto invisível que eu ignorava da minha vida passada. Como eu mencionei antes, você não pode comparar a éter com mana. A éter pode ser pensado como um organismo quase autoconsciente, que precisa ser persuadido e coagido a agir. Por causa disso, a manipulação do éter coloca um fardo pesado no conjurador. Você provavelmente já sentiu isso a cada vez que você usou a capacidade de manipulação do tempo. Você está certa, e não importa quantas vezes eu o usei, não ficava mais fácil, confessei, encostando-me na cabeceira de madeira da minha cama. E duvido que algum dia fique, meu querido. Embora não tenha certeza do porquê a capacidade de manipular o tempo, embora brevemente tenha se mostrado para você, você nunca deveria seguir a rota do Evun. Pegando uma caneta e um pequeno pergaminho da gaveta da mesa de cabeceira, ela começou a desenhar alguns símbolos. Arthur, você só conseguiu manipular o éter por causa da vontade de Sylvia, mas imagino que não tenha conseguido entender como isso funciona. Em termos de teoria, ainda não tenho ideia de como isso ocorre, reconheci com relutância. Usar a primeira fase da Sylvia me permitiu parar o tempo por um breve momento, mas sempre que eu usava essa habilidade, parecia que eu estava simplesmente olhando um manuscrito em um idioma estranho. Eu sabia o que parecia, mas eu não tinha ideia de como lê-lo ou o que isso significava. É por isso, Miri levantou o pequeno papel em que estava escrevendo, revelando uma série de símbolos familiares. Assim como Sylvia, você estava destinado a controlar o próprio tecido dos limites que mantém o domínio físico no lugar. Você é do gênero Spatim. Apesar da revelação, eu não estava feliz, de modo nenhum. Mas, como você disse, independentemente desse conhecimento, ainda é possível que eu não seja capaz de controlar conscientemente essa capacidade. Miri me olhou com um olhar solene, mas não respondeu. Pelo que você me disse até agora, eu só consegui usar a capacidade de manipulação do tempo porque estava pré-incorporada à vontade de Sylvia antes dela ser morta. Eu estava fazendo o meu melhor.
para conter minha frustração, mas minha voz estava ficando cada vez mais alta. Por favor, Miri, diga-me o que preciso fazer. Até agora, tudo que você me contou sobre essa grande habilidade é que eu tenho as qualificações para isso, mas por causa das limitações físicas da minha espécie, eu não seria capaz de lidar com o fardo. A Azura ficou quieta por um longo tempo, sem fazer nada além de pentear suavemente meus cabelos bagunçados. Eu realmente tenho pena de você, criança. Você tem um potencial avassalador, mas sua capacidade é prejudicada por algo que você não pode controlar. A razão pela qual eu contei tudo isso não é para zombar de algo que você nunca será capaz de realizar, mas sim para incentivá-lo a fazer algo além do comum. Mesmo que você avance para o estágio branco e, além, talvez não consiga controlar o Oiter como os dragões, mas isso não significa que você não tenha essa capacidade à sua disposição. O conhecimento é uma força imensurável que pode superar os limites que até os Azuras colocam em si mesmos. Você está certa. Me desculpe por jogar minhas frustrações em você. Eu sei que você só quer fazer o melhor para mim, eu sussurrei. Sim, meu filho, apenas o que é melhor para você, ela repetiu. Quando olhei para Miri, no entanto, seu rosto estava profundamente marcado por uma expressão de tristeza. O que há de errado, Arthur? Eu quebrei muitas regras, transmitindo todo esse conhecimento a você. Esse conhecimento certamente pode ser usado contra a raça dos dragões se ela cair nas mãos erradas, então acredite em mim quando digo que realmente desejo o que é melhor para você. Eu ainda não conseguia descobrir por que Miri havia demonstrado tanto carinho por mim desde o início, mas se havia algo que eu havia aprendido na minha vida passada, era a capacidade de ler as intenções das pessoas ao meu redor. A Azura parecia uma boa pessoa apesar de sabermos muito pouco um do outro. Mesmo que o Helmiart não possa ser utilizado em toda a sua extensão, ele pode se tornar um ativo insubstituível nas próximas batalhas por meio de suas funções sensoriais. Com o Helmiart, sua capacidade de manipular todos os 4 elementos, além de suas notáveis proezas de combate, você tem muitas ferramentas à sua disposição para aproveitar. A voz de Miri parou, me enchendo de apreensão por suas próximas palavras. Mas, perguntei, soltando um suspiro profundo. Ela levou um momento e olhou nos meus olhos. Mas essa técnica de movimento que você criou, aquela que o colocou em minha casa naquele estado horrível, não pode ser um deles. Como se suas palavras já não estivessem claras o suficiente. Ela me esclareceu mais uma vez. Nunca use essa técnica novamente.